E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para fazer aquela já tradicional lista de dispensa do Cruzeiro para a temporada seguinte. Antes de começar, só fazer aquela lembrança, eu uso o termo lista de dispensa, que são jogadores que a gente não quer que fiquem no Cruzeiro pro ano que vem. Mas não se trata de dispensar o cara, de mandar embora como se fosse um emprego normal. Porque no futebol, quando você dispensa um jogador, tem que pagar todo o contrato dele até o fim do período como multa rescisória. E nós não temos dinheiro, e mesmo se tivéssemos, isso não seria inteligente. Então, quando a gente fala em lista de dispensa, são jogadores que a gente deveria vender, emprestar ou achar um jeito de se livrar desse atleta, tá? Não é dispensar efetivamente. Estamos aí nos primeiros dias de 2021, a nossa temporada de Série B acaba nesse fim de janeiro, mas já é hora da gente começar a falar sobre os jogadores que devem ou não ficar para a temporada. Lembrando que depois do término da Série B tem alguns dias ali de um recesso, digamos assim, que os jogadores devem ter uma pequena folga. Depois começa a pré-temporada para a disputa do Campeonato Mineiro, que se inicia no fim de fevereiro. E além do estadual, o Cruzeiro vai disputar nessa temporada a Copa do Brasil e também a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o mais provável, porque a gente sabe que ainda tem uma pequena possibilidade do Cruzeiro subir, uma possibilidade um pouco maior do Cruzeiro cair, mas a nossa temporada 2021 deve realmente ser de outra disputa de Série B de Campeonato Brasileiro. Então é pensando nessa competição e nessas disputas que a gente vai fazer aqui essa montagem de um novo elenco, ou pelo menos essa limpeza no plantel atual. E aqui vocês estão vendo 35 jogadores que eu distribuí aqui desse lado esquerdo do campinho. E aqui a gente já deve pontuar o primeiro nome da lista de dispensa, que já foi embora, que é o Regis. O contrato dele de empréstimo terminou no último 31 de dezembro, o vínculo com o Bahia também. Regis não é mais jogador do Cruzeiro, não seguirá no clube. Então o nosso plantel atual é composto por 34 jogadores. Goleiros Fábio, Lucas França, Vitor Eudes e Vinícius. Zagueiros Dedé, Paulo, Ramon, Kaká, Manuel e Léo. Os laterais são Cáceres, Rafael, Daniel Guedes, Matheus Pereira, Patrick Bray e Giovani. Volantes Jadson, Henrique, Adriano, Jadson Silva e o Machado também. Meia armadores aí o Giovani Piccolomo, Marco Antônio, Claudinho. E aí começam os atacantes, né? Ayrton, Wellington, Arthur, Kaique e Stênio são mais atacantes de lado, enquanto Zé Eduardo, Sassá, Rafael Sobis, Marcelo Moreno, Thiago e William Potker podem alguns ser utilizados pelo lado, mas são atacantes de fato. Então vamos começar por posição. O Fábio renovou o contrato recentemente, vai continuar no Cruzeiro. Lucas França eu acho que é um bom goleiro reserva. Ah, mas ele falhou no jogo contra a Ponte Preta. É verdade, todo goleiro falha. A questão é como o goleiro se recupera a partir disso. E pelo que a gente tem de informação do Lucas França, pelo que já deu para ver ele jogando pelo Cruzeiro em outros clubes, é sim um bom goleiro, deve ser mantido para a próxima temporada. Acho que é um bom reserva para o Fábio, que deve ir recebendo novas oportunidades, até porque o nosso goleiro titular já está numa idade avançada. Fábio completará 41 anos durante essa temporada 2021. Aqui entre Vitor Eudes e Vinícius, eu acho que um desses goleiros o Cruzeiro deveria liberar. Gosto de ambos, mas acho que eles precisam jogar, passar por um processo similar ao que o Lucas França passou. Foi emprestado para o Ceará, foi emprestado para o futebol português. Então nesse momento eu ficaria mais inclinado até que o Vinícius deixasse o Cruzeiro e fosse emprestado para outro clube, não deixar de forma definitiva, né? Um empréstimo para que o cara possa retornar melhor numa próxima temporada, e enquanto isso a gente se livra do pagamento do salário dele também. Mas aí quem poderia ser o quarto goleiro do Cruzeiro? Tem o Denevis, que é o goleiro do time sub-20, muito bom por sinal, muito promissor, que ele pode conciliar as funções. Ele é o goleiro do sub-20 e eventualmente é o quarto goleiro do elenco principal também, até porque a possibilidade de um quarto goleiro jogar é muito pequena, e no caso do Cruzeiro nem o reserva do Fábio joga, né? Nem o segundo joga, então o quarto goleiro é totalmente desnecessário. Acho que com Fábio, Lucas França e Vitor Eudes a gente tá de boa e puxa o Denevis para ser a quarta opção. Passando para a zaga, temos aqui 6 opções: Dedé, Léo, Manuel, Kaká, Ramon e Paulo. Obviamente eu sou totalmente a favor que o Cruzeiro se livre do Dedé. É um jogador muito caro que não joga há mais de um ano. Existe a expectativa de que ele retorne agora, né, depois daí da sua última lesão. Parece que ele já está quase em condição de jogo. E estando em condição de jogo ou não, o Dedé é um jogador que eu acho que ele acabou com a história dele no Cruzeiro com aquela sarrada no ar que todo mundo se lembra muito bem, pulando de palco num pós-operatório. Há muito tempo nem treina no Cruzeiro, né? Tá fazendo uma recuperação à parte lá no Rio
Rio de Janeiro, eventualmente usando a instalação do Flamengo. Sei que é complicado o Cruzeiro se livrar de um jogador tão caro e estando lesionado, mas se ele tiver de fato reunindo condições físicas para poder voltar a jogar futebol, a gente tem que agir rápido e negociar esse cara para qualquer lugar, para que ele pare de onerar a nossa folha salarial. Aqui a situação do Léo, eu já vou até aproveitar para puxar outros dois jogadores para essa mesma questão, que são aqui o Henrique, volante, e o Marcelo Moreno, atacante. Esses três jogadores aqui, eles têm contrato longo com o Cruzeiro. O Léo e o Moreno têm contrato com a gente até dezembro de 2022, o Henrique até dezembro de 2021. São três jogadores que têm história no Cruzeiro, conquistaram títulos, têm aí uma lembrança, uma memória muito boa, mas o presente tem sido muito ruim. E no caso do Léo e do Henrique tem um outro problema, ambos estão lesionados. Esses três jogadores eu colocaria numa lista de dispensa porque não acho que o momento atual deles é capaz de ajudar o Cruzeiro. E a gente não deveria gastar dinheiro com jogadores que não vão poder nos ajudar efetivamente. No entanto, eu não consigo achar nenhuma possibilidade que Léo, Henrique e Moreno deixem o Cruzeiro nesse momento. Por serem jogadores caros, por estarem aí com problemas físicos e por serem jogadores que não têm mais tanto mercado. Então eu acho que Léo, Henrique e Moreno vão continuar no Cruzeiro. Eu os colocaria numa lista de dispensa, porque não acho que estão nos ajudando como deveriam ou como a gente precisa, mas acho importante pontuar que de forma realista é quase impossível o Cruzeiro não seguir com esses jogadores para o próximo ano. O Manuel é um jogador que não tem a permanência garantida no Cruzeiro por causa do seu salário, que é muito alto, e do seu contrato, que termina em junho de 2021. Já foi noticiado que o atleta e seus representantes vão se reunir com a diretoria do Cruzeiro após o fim da Série B para negociar se haverá permanência no clube ou não. Eu gostaria que o Manuel ficasse, porque acho que ele é um bom zagueiro, tem feito uma boa Série B e poderia nos ajudar muito numa próxima temporada. Só que tem essa questão salarial. Para o Manuel ficar no Cruzeiro, ele teria que aceitar aí um novo contrato com valores muito menores. É noticiado que o Manuel hoje ganha no Cruzeiro 500 mil reais. Ele está ganhando menos nesse momento, né, dentro daquela política de readequação, mas vai receber a diferença no futuro. E acho que se o Manuel quiser renovar o contrato para continuar ganhando 500 mil, mesmo que seja para receber no futuro, a gente não deveria continuar com ele. Porque nenhum jogador nesse elenco, nenhum jogador no futebol brasileiro, na minha opinião, merece ganhar 500 mil reais. Muito menos os que vão disputar a Série B pelo Cruzeiro. Então essa situação do Manuel é sui generis, porque eu acho que em condições ideais ele deve sim continuar no Cruzeiro, mas tem a parte financeira. Então eu vou temporariamente deixá-lo aqui nessa lista de dispensas, não porque eu queira que ele saia, mas porque eu acho que é praticamente impossível a gente mantê-lo no clube. Nenhum jogador que ganha 500 mil reais vai aceitar uma renovação para ganhar menos que a metade disso, né? Eu acho que o mercado vai dizer muito. Se o Manuel achar uma proposta para ganhar 300 em outro lugar, naturalmente ele vai querer ir embora. Para a lateral direita, Raul Cáceres é o nosso titular. Fico muito satisfeito, inclusive, com a permanência dele. Tem vínculo longo, vai até dezembro de 2022 e creio que vai seguir nos ajudando no próximo ano. O Rafael tem uma situação também um pouco complexa, porque ele está emprestado nesse momento ao Cruzeiro pelo Sport, mas a informação que foi dada quando ele veio para cá é que ele seria comprado pela Ferroviária e agora no mês de fevereiro de 2021 seria registrado no Clube Paulista e repassado ao Cruzeiro. Então o Rafael Luiz deve continuar no Cruzeiro para o próximo ano e eu acho que ele é um bom reserva para o Cáceres, podendo também jogar em outras posições, como a meia direita e até a lateral esquerda. Então, por mim, Cáceres e Rafael ficam. E aqui o Daniel Guedes, que é um jogador que ninguém sabe onde está, né? Ele é jogador do Cruzeiro ainda, mas não joga há muito tempo, nem está integrado ao grupo, está afastado. Ninguém entendeu muito bem por quê, visto que era um jogador que era relativamente utilizado ali na época do Ney Franco. O Filipão chegou, teve aquela negociação mal sucedida com o Goiás. Quando a transferência não deu certo, em vez do cara voltar e ficar ajudando o Cruzeiro, ele simplesmente ficou treinando separado. E eu coloco o Daniel Guedes na lista de dispensa porque o Filipão não quer contar com o cara e ele tem salário alto, então a gente precisa se livrar desse jogador o quanto antes. E o mesmo se aplica a outros dois laterais aqui. O Giovanni Palmieri, que também está treinando separado, não precisa explicar por que o Giovanni está na lista de dispensa. É falta de qualidade técnica mesmo, um jogador que foi muito mal pelo Cruzeiro. E acho que o Patrick Bray também precisa ir embora. E aí a gente tem que só pontuar a questão contratual. O Patrick Bray tem contrato com o Cruzeiro até março de 2021 e o Giovanni até dezembro de 2021. Então
Então, no caso do Bray, a gente pode tentar antecipar uma rescisão aí para que ele vá para outro clube, e no caso do Giovani, o Cruzeiro precisa achar uma negociação, um empréstimo ou literalmente dar o Giovani para outro clube. Matheus Pereira, acho que não preciso falar nada, deve continuar no Cruzeiro, o mesmo aqui se aplicando aos zagueiros, né? Paulo, Ramon e Kaká. Kaká e Ramon acho que vão ser os titulares do Cruzeiro, inclusive, no início da próxima temporada, porque realmente acredito que o Manuel não vai ficar, e o Paulo é um bom zagueiro reserva, ainda não estreou pelo profissional, mas é um jogador que tem muito potencial e pode eventualmente ser utilizado também como lateral esquerdo. Aqui no meio campo a gente tem Adriano e Jadson como volantes, que acredito que devem continuar no Cruzeiro, têm sido inclusive titulares do time ultimamente, e temos aqui o outro Jadson que voltou para o Cruzeiro, claramente não era para ter voltado, é um jogador muito fraco, tem contrato até dezembro de 2021, então a gente vai ter que achar um jeito de negociá-lo. Mas o lado bom é que o Jadson é um cara que tem mercado. Por exemplo, quando ele rescindiu o empréstimo com o Bahia, teve a possibilidade dele jogar no Botafogo e o Cruzeiro recusou a proposta. Nunca vou entender por quê, mas recusaram. Então o Jadson é um jogador que eu acho que precisa também deixar o Cruzeiro. E para não voltar mais, né, já que a gente está entrando no último ano de contrato dele, e é um cara que claramente não deu certo com a nossa camisa. Entre os meias nós temos aqui Giovani Piccolomo, que está começando sua trajetória pelo Cruzeiro, né? Então acho que deve continuar assim para a próxima temporada. E aqui a gente tem o Felipe Machado, que está com o contrato acabando agora em janeiro. Ele é jogador do Grêmio, está emprestado ao Cruzeiro. E aqui eu acho que tem uma possibilidade muito simples. Se o Grêmio aceitar reemprestá-lo para mais um ano no Cruzeiro, eu manteria o Machado aqui. Agora, se o Grêmio não estiver disposto a um novo empréstimo, quiser envolvê-lo numa negociação, quiser que o Cruzeiro compre, aí é tchau Machado. Eu realmente acho que é um jogador que não justifica um investimento. Mas se der para pegar por empréstimo, ele pode ser útil num próximo ano. Então, como isso depende muito mais da vontade do Grêmio do que do Cruzeiro, eu boto o Machado também na lista de dispensa. É um jogador que mostrou alguma qualidade na temporada, especialmente na batida na bola. Ele fez um gol muito bonito em cobrança de falta, deu algumas assistências batendo escanteio também, mas convenhamos que o Machado não é um jogador brilhante, é um jogador que comete muitos erros e já não é um garoto, né? Ele tá numa idade que deveria ser um atleta um pouco mais consistente. Aqui entre os meias a gente tem o Marco Antônio, que praticamente não jogou nessa temporada e eu acho que é um cara muito bom de bola, que merece ter mais oportunidades em 2021. O Giovani, que eu já falei sobre ele, também manteria. E a situação do Claudinho. Claudinho tem contrato com o Cruzeiro até 2024 e acho que seria bom para todo mundo se a gente conseguisse emprestar esse jogador. Justamente porque o Claudinho precisa jogar, ele precisa ter minutos em campo. Então eu vou até fazer uma separação aqui, que eu acabei de pensar nela, que o Claudinho, assim como o Vinícius, né, que eu coloquei ali na lista de dispensa, são jogadores que eu acho que o Cruzeiro deveria buscar um empréstimo, porque eles podem ajudar bastante o Cruzeiro num próximo ano. E aí eu já vou colocar mais dois jogadores aqui nesses empréstimos, que seriam o Wellington, um atacante pela direita, e o Zé Eduardo, centroavante, que inclusive tem notícia, parece que ele pode voltar para o futebol potiguar, dessa vez para jogar pelo ABC. O Zé Eduardo eu acho que é um atacante interessante, é um cara que fez bastante gol nessa temporada, mas o Cruzeiro não deu oportunidade, o Filipão cismou com o moleque, então ele não vai jogar aqui. E se ele não vai jogar no Cruzeiro, a gente deve emprestá-lo para que ele possa jogar em outro clube. O Wellington teve até bastante oportunidade, ele entrou em muitos jogos pelo Cruzeiro, só que eu acho que ele é um cara que tem contrato longo com a gente, assim como o Zé, assim como o Claudinho e o Vinícius, e esses jogadores não poderiam ser usados pelo nosso sub-20, eles estão na idade de profissional, e eles precisam ganhar minutos em campo. Então seriam jogadores que eu não manteria no Cruzeiro para a próxima temporada, mas acho que em 2022, 2023 podem ser importantes sim. Aqui nos atacantes de lado a gente tem Ayrton e William Potker. Ayrton acho que deve ficar, é um jogador que tem bastante margem para melhorar. E o William Potker eu coloco nessa mesma baciada aqui de Léo, Henrique e Marcelo Moreno. É um jogador que não me agrada, que em condições ideais eu não gostaria que ficasse no Cruzeiro para o próximo ano, mas que não vai ter como se livrar. Ele acabou de chegar ao Cruzeiro, ainda vai fazer muita raiva na gente, e meteram 4 anos de contrato nesse brother, tá? Então o William Potker vai continuar no Cruzeiro, mesmo que eu não queira, mas quem não vai ficar no Cruzeiro é esse rapaz aqui, ó, Arthur Caíque. O contrato de empréstimo tá acabando agora em janeiro e ele vai voltar lá pro Al-Shabaab dos Emirados, que é o clube que detém os seus direitos federativos. Não jogou bem pelo Cruzeiro, não fez nada que justificasse uma manutenção pro próximo ano, e eu fecharia a nossa lista de dispensa com o Sassá, o centroavante que também jogou muito mal pelo Cruzeiro nessa temporada, tá entrando agora no seu último ano de contrato, o vínculo dele termina em dezembro de 21, e a gente precisa achar um jeito de se livrar do Sassá, de preferência vendendo, mas se não for possível vender, que a gente empreste até o final do contrato, pelo menos para parar de pagar o salário dele, porque é um
um jogador que custa muito caro e entrega muito pouco, para não dizer que não tá entregando nada, né? Nessa temporada, por exemplo, ele não fez nenhum gol pelo Cruzeiro. E os outros atacantes que restaram aqui, o Stênio, o Rafael Sobis e o Thiago, eu acho que eles devem ser mantidos no elenco. E por que eu não coloco o Thiago e o Stênio na lista de empréstimos? Porque são jogadores que ainda têm idade para o sub-20. Então, se o Cruzeiro não estiver aproveitando no elenco principal, pode botá-los para jogar na base. E como eu falei no início, né, o caso de Léo, Henrique, Moreno e Potker certamente são jogadores que vão ficar no Cruzeiro, porque não vai ter como se livrar deles. O nosso elenco para 2021 ficaria aí com o Léo na zaga, o Henrique como uma opção de experiência no meio-campo, o Potker no ataque e o Marcelo Moreno também. E aí é claro que a gente precisaria de mais algumas opções, por exemplo, mais um zagueiro seria interessante. Para a lateral esquerda a gente precisa buscar um jogador, precisa de uma contratação. Precisamos também melhorar aqui a questão do volante, talvez trazer mais um meio armador. No ataque, será que dá pra gente apostar mais uma vez em Rafael Sobis e Marcelo Moreno aqui como as principais alternativas? Acho que nós vamos precisar de alguma novidade aqui na frente também. Mas no caso do Sobis, ele chegou jogando bem ao Cruzeiro e ele pode fazer diferentes funções, ele não precisa necessariamente ser o camisa 9. Na dificuldade que a gente teve em achar um meio armador, que pode ser o Giovani, pode ser o Marco Antônio, mas o Rafael Sobis também pode jogar um pouco mais recuado. E aqui ficaram 21 jogadores, né? O Cruzeiro anunciou aí que pretende contratar 5 peças para a próxima temporada. E quem seriam esses jogadores para o Cruzeiro contratar? Essa é uma pergunta que vai ficar para a gente responder em vídeos seguintes. Eu tô começando a fazer aí os vídeos de olheiros de jogadores que acho que cabem no orçamento do Cruzeiro e que tiveram algum destaque nessa temporada, principalmente jogadores que atuaram bem pela Série B. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para dizer o que você achou do vídeo, qual jogador que você concorda, qual discorda, para montar você também a sua lista de dispensa do Cruzeiro. Se quiserem sugerir alguns nomes também para fazer olheiro ou uma montagem de elenco, podem deixar aí nos comentários. Só peço que se atenham à realidade, né? Porque o Cruzeiro hoje não é um time capaz de tirar nenhum jogador, por exemplo, de um time importante da Série A, nem um titular dos times que já subiram na Série B, né? Matematicamente, Chapecoense e América ainda não subiram, mas a gente sabe que já subiram. E um cara que acaba de roer o osso numa Série B sobe pra Série A, ele não vai preferir jogar outra Série B pelo Cruzeiro, até porque financeiramente hoje nós não temos condição de oferecer algo muito atrativo pra ninguém. Amanhã a gente está de volta então com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!